Fala, povo de Deus! Estamos começando mais um Capacita Cast. O seu podcast com muitas histórias, entretenimento e, é claro, aquelas informações que vão te ajudar a estar preparado a cada dia mais para vencer os perrengues do dia a dia. Eu me chamo Cleiton Lima, estarei conduzindo a nave no dia de hoje, tendo um bate-papo muito especial com ele, Walter Lacerda. Seja bem-vindo, Walter. Obrigado, Cleiton. Obrigado você que nos assiste. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. O Walter já teve da primeira vez aqui, foi um sucesso. Falamos sobre dependência química e hoje vamos tratar de um assunto bem relacionado e muito importante, e tão importante quanto. E vamos falar hoje sobre codependência. Então fique ligado com a gente, deixa logo o seu joinha, compartilha, se inscreva no canal para não perder nenhum episódio, nenhum conteúdo. Lembrando que toda quarta-feira temos um episódio novo. Walter, se apresenta pra gente, para quem não conhece você ainda, Walter Lacerda. Quem é Walter Lacerda? Então, eu sou professor palestrante no Instituto Capacita Já. Também trabalho com alguns projetos aí de prevenção às drogas nos colégios, né? Também em empresas. Sou assistente social aí pela Decal, né? Pedagogo, tenho pós-graduação em neuropsicologia, saúde mental, atenção psicossocial, andragogia e formação de adultos. Tem algumas pós aí que vai longe. Exatamente. Então, povo de Deus, fiquem ligados aí com a gente, compartilhe com as pessoas que você gosta aí e principalmente esse tema é muito importante, afeta muita gente. O Walter já teve aí, passou um tempo já, né, Walter, trabalhando dentro de clínica de recuperação e sabe, já tratou muitas pessoas com esse sintoma, digamos assim, né? Mas conte pra gente, Walter, o que seria a codependência, para quem nunca ouviu falar nessa palavra? A codependência, Cleiton, ela é um padrão de comportamento, né? Um estilo de vida que... Vou trazer o exemplo, como você citou, da comunidade terapêutica, a clínica, né? Muitos conhecem como clínica, onde eu trabalhava, que, por exemplo, a gente trabalha com os acolhidos, né? Os adictos em recuperação. No caso, os acolhidos seriam os internados. Os internos, né? No caso, a nomenclatura mudou um pouco, mas Entendi. Como se fossem os pacientes internados. Perfeito. Né? Trabalhamos com eles dentro ali, com acompanhamento terapêutico, com equipe multidisciplinar, cuidando de todas as áreas ali necessárias. Por outro lado, tem os familiares. E muitos dos familiares têm a codependência. Mas o que é a codependência? É viver único e exclusivamente em prol daquele adicto em recuperação, do filho ou do esposo. E às vezes, e é muito comum a pessoa não ter noção, não saber que isso existe e passar a vida inteira sofrendo com isso, né? Então, o comportamento dela passa a ser excessivamente dependente emocionalmente de suprir as demandas do outro. Entendi. Então, o querer ajudar ou estar ali enredado, digamos assim, em ser amigo, parceiro, o braço direito, o ajudante, muitas vezes passa a ser uma codependência da família, né? Exatamente. As pessoas às vezes acabam misturando um pouco. Mas ajudar, eu estou sendo codependente se eu fazer isso, se eu fazer aquilo. É um tema realmente complexo, né? Por exemplo, meu filho está pedindo dinheiro para comprar cigarro. Sim. Né? Será que eu devo dar? Logicamente que não, porque você está dando subsídio para ele, né? Uhum. Mas ele fica muito triste, Cleiton, se eu não dar. Coitadinho, fica chorando. Né? Então isso vem muito desde os anos iniciais, como essa pessoa foi criada. Ou dentro de um relacionamento amoroso, também acontece, né? O cônjuge, né? A mulher com o marido, ou vice-versa. Geralmente é a mulher que se preocupa demais com o bem-estar do marido e acaba esquecendo de cuidar de si mesma. Ela se preocupa excessivamente de fazer tudo demais. E tudo aquilo que é demais é prejudicial. É prejudicial, né? Então querer ajudar... Sim, ajudar, mas da maneira adequada, né? E tem um certo limite também. Mais pra frente a gente vai transcorrer ali dentro dessa temática, né? Dos limites. Sim. E quais são os sinais de uma relação de codependência? Um dos sinais muito claro, né, evidente, é quando a pessoa, tudo que ela vai fazer, ela precisa necessariamente saber se vai ter a aprovação do outro. Então, antes dela tomar alguma decisão, alguma atitude, ela vai sempre procurar aquela pessoa que ela depende emocionalmente, né, para tomar atitude na vida dela. Então, ela só faz alguma coisa se ela tiver a aprovação da pessoa que, digamos, que domina ela. Entendi. Então, um dos padrões que apresenta ela só se sente feliz se a outra pessoa estiver feliz, quer dizer,
Para mim, estar feliz, no caso, sou codependente, é só se a pessoa a qual eu sou dependente emocional estiver bem. Se ela não estiver bem, eu também não estou bem, a minha vida está ruim. Então as pessoas têm uma dificuldade, né? E um dos sinais são esses. Eu só estou feliz se o outro estiver feliz também. Mesmo se ele estiver fazendo tudo que ele quer, se eu estiver proporcionando tudo de mim para ele e ele não estiver bem, eu me sinto mal com isso. Entendi. Isso afeta diretamente o físico, o biopsicossocial como um todo. Então, por exemplo, a pessoa que é codependente não é somente de pessoas adictas, digamos assim. Existe a questão de codependência emocional em um relacionamento amoroso, por exemplo? Exatamente. É onde que a pessoa ela passa a ignorar as próprias necessidades em prol do relacionamento, né? Então a mulher se sacrifica ao máximo pelo marido, mas é uma mulher que busca cuidar do outro, busca cuidar do filho, mas geralmente vai escolher um. Ou é o filho, ou é o marido, e vai criar um vínculo tão forte, que passa do normal. A pessoa deixa de ir no salão, ela deixa de se alimentar direito, às vezes deixa de comer algo que gosta para comprar algo que às vezes nem é tão necessário para outra pessoa, mas para satisfazer demais. E isso acaba criando um ciclo vicioso e a pessoa se torna codependente emocional, e a dificuldade maior é da pessoa compreender. Muitas vezes a gente vai fazer algum atendimento com uma pessoa que a gente percebe que tem essa que chega a ser uma patologia, né, uma doença. A gente vai tentar mostrar para a pessoa não aceita. Fala, não, sério? Eu tenho que ajudar, é meu filho. Não, meu marido merece tudo de melhor. Sim, ele merece, mas está passando um pouquinho do limite que a senhora não acha. Então, a dificuldade, geralmente, Cleiton, é essa, que a pessoa se fecha e prefere viver a vida em prol do outro. Viver, entre aspas, né? Ela sobrevive. Né? Sobrevive e vive em função do outro. E deixa de aproveitar momentos valorosos da vida com amor, né? Então, há também ali uma difusão, uma diferença entre o amor e a codependência. A gente vai ver também ali mais para frente. Né? Entendi. E assim, como que se desenvolve a codependência? Como é que isso acontece? Ela é criada por hábitos? Ou como que isso funciona? Geralmente vem do contexto de famílias disfuncionais, né? Onde que, por exemplo, cria o filho ou cria o neto, a avó cria o neto, né? Porque os pais abandonaram por N motivos. E ela acaba criando um reizinho ali, digamos, né? Desde bebê é o príncipe. Meu príncipe, vou comprar tudo pra ele, vou dar do bom e do melhor. Ai, meu Deus, caiu ali, já vai correndo, não ajuda a levantar, né? Então vai dando tudo, dando e não cobrando nada, né? E a gente sabe que é necessário que gradativamente vá, né, se cobrando algum tipo de disciplina, né? Você dar coisas à medida que a pessoa vai merecendo. E não, a pessoa que já vem de um padrão desde o início, né, da infância, de criar um dependente de você e você ser o codependente dessa pessoa, então ela se sente mal quando falta algo para essa pessoa. E o que acontece? O dependente, ele aproveita disso. No caso, o dependente químico ou o dependente emocional, que percebe que conseguiu dominar outra pessoa, se aproveita disso. Então, essa pessoa que foi criada ali, desde os 4, 5 anos, desde o nascimento, sendo muito mimada, vamos dizer assim, ficar mais claro, quando ela tiver com 12, 13, 14 anos, começar a encarar o mundo lá fora, ela vai encontrar muita dificuldade para lidar com situações na vida, porque sempre foi lhe dado tudo, né? E quando ela precisa buscar algo, até uma simples tarefa no colégio, um dever, às vezes o pai acaba fazendo, né? Ou para não ficar com a letra do pai ou da mãe, ele vai lá e dita para o filho, pesquisa e faz pelo filho. Então esse fazer pelo outro excessivamente é um problema sério, porque a pessoa não consegue desenvolver a criatividade, não consegue crescer como necessariamente precisa, né? E isso, infelizmente, é muito corriqueiro, né? Existe muito, infelizmente, e vem crescendo na nossa sociedade. Entendi. E qual que é a diferença entre... Acho que essa é uma diferença bem complexa, acredito que o povo lá de casa vai estar também com essa mesma dúvida que eu tenho. Qual que é a diferença entre amor e dependência química? Ou, desculpe, e codependência? Qual que é a diferença? Você acha que é um limiar muito complexo, né? Porque é uma linha muito tênue entre eu estou amando e ao ponto de eu estar sendo codependente. O amor, Cleiton, quando ele é saudável, ele tem uma relação de respeito mútuo. De entrega, mas uma entrega que não é uma entrega além daquilo que
E não que é o necessário. Não é que não é o- unilateral também, né? Exatamente. Isso, o amor ele é recíproco. É dar e receber, né? Sim. Já a codependência, ela se caracteriza justamente por essa desigualdade. Eu sou codependente, então eu só vou dar, né? E Sim. cada vez querer suprir mais o outro. Posso estar andando, digamos que pelado, entre aspas, mas vou vestir o meu filho ou a minha filha com a melhor roupa, às vezes não sendo necessário, mas simplesmente para suprir aquela necessidade minha de fazer o outro feliz. Sim. Eu fazendo ele feliz, eu vou estar feliz, né? Isso é muito corriqueiro, como eu falei, volto a repetir, muito comum, né? E as pessoas, infelizmente, que sofrem dessa doença, né? Têm dificuldade na aceitação. Olha, eu sou dependente, eu sou codependente. Muito difícil a aceitação. E como que funciona, Walter, assim, por exemplo, você trabalhou dentro da clínica de recuperação, né? Como é que funciona as pessoas lá dentro da clínica, assim, por exemplo, estão lá, chama internadas? Acolhidos. Acolhidos. Né? Então estão acolhidos lá, e como que a relação de codependência é muito natural, muito normal, essa codependência familiar, e o quanto isso atrapalha, digamos assim, no tratamento? Muito, Cleiton. Cleiton, vou trazer uma estatística, sabe? Sim. A cada 10 pessoas que entram no acolhimento em comunidade terapêutica, somente 4 ficam até o final. Sim. Né? Então, de 10, 4 ficam até o final. O tratamento é de 6 meses, De né? 6 meses a média, né? Ali na clínica onde que eu trabalhei, né? No Serene, 6 meses é a média prevista, né? 180 dias de atendimento. Sim. Só 4 que de 10, cada 4 ficam até o final. 40%. De 10, 4 ficam até o final. Desses 4, somente 2 vão ficar bem por um período. E desses 2, somente um vai ficar sóbrio pelo resto da vida. Então, a estatística baixa. E aí entra, mas claro que não é a culpa do codependente, mas o codependente tira essa pessoa do tratamento. Tira por quê? Ela sente falta. Eu sei cuidar bem. Sim. Não. Se o acolhido faz uma ligação e talvez cria coisas, manipula a situação, Sim. fala, tô sendo maltratado aqui, a comida não é boa, agora eu já aprendi tudo que eu preciso, mãe ou esposa, por favor, faz aquela manipulação, aquele joguinho, sabe? E a mãe ou a vozinha, às vezes debilitada, já sofre, né, a carência afetiva, que talvez ela não teve amor. Então, às vezes a pessoa também, por ela não ter tido amor, ela quer dar muito. E dá demais o amor, dá demais. E tudo que é demais é prejudicial, como a gente falou. Exatamente. Então acaba tirando do tratamento. O que acontece? Nessa ligação, o acolhido, ou na primeira visita, ou segunda, ou terceira, ele vai criando já uma situação para dizer, olha, você precisa de mim, você só é feliz quando eu estou com você, né? E vai mostrando para o codependente aquilo que já está no inconsciente dele, vai trazendo para o consciente. Sim. E infelizmente acaba saindo, desistindo do tratamento. E infelizmente a gente sabe que dali a pouco a queda é... Tem estatística de pessoas assim que não terminam o tratamento de recaídas, ou não tem essa estatística? Por exemplo, a pessoa fez 2, 3 meses lá e abandonou, saiu... Desses quantos? É bem relativo, Cleiton. A gente atende hoje, atendia, né? Eu saí em janeiro, mas acompanho da mesma forma. Hoje a gente atende mais pessoas que chegam para o acolhimento de recaída, pessoas que não é o primeiro tratamento, são pessoas que já passaram por vários tratamentos, e justamente um dos fatores que contribui para que ela venha a recair é justamente um familiar que supre a codependência ali nele. Entendi. Entendeu? Tira ele do tratamento e depois vai lá implorar, digamos, entre aspas, pedir uma vaga, né? Pagar, mesmo que seja pago, né? Mas eu pago, faço o que quiser, ele precisa se internar. Daí o entrevistador fala, tá, mas a gente internou ele, da outra vez você tirou ele, não deixou ele terminar o tratamento. Não, mas dessa vez eu vou deixar. E o codependente, ele tem uma forma de agir que se assemelha ao dependente químico. Então, podemos fazer uma comparação. O dependente químico, o centro, o universo dele, gira em torno da substância química. Tá? É tudo como eu vou conseguir a droga, o que eu vou fazer para conseguir fumar, o que eu vou fazer para conseguir cheirar, o que eu vou fazer para conseguir, enfim, drogas, vícios, enfim. Sim. E já o codependente é como eu vou suprir a demanda do meu dependente. Entendi. Então, a droga do dependente químico, digamos que é a maconha, e a droga do codependente é a pessoa, é o dependente. Exatamente. Por isso, então, codependente. Então, depende da pessoa. Né? No meu caso específico, né? Eu sou dependente químico em recuperação, né? Passei pelo tratamento, enfim.
Mas períodos em que eu estava vivendo na adicção, bebendo, eu convencia meu pai de que ele precisava me dar bebida, me dar dinheiro, para comprar bebida, para comprar o cigarro, porque daí eu ia ficar feliz, e eu ficando feliz, ele ficaria feliz consequentemente. Então há toda uma manipulação para entrar na cabeça da pessoa, né? E geralmente a pessoa acaba, às vezes, cedendo e cedendo demais e cria-se um ciclo vicioso. Sim. Né? E no meu caso, eu tive 2 derrames cerebrais, né? O meu pai não conhecia da codependência, muitas pessoas não conhecem. E quando eu dava uma melhora no meu quadro clínico, o pai ia lá e me dava dinheiro, cerveja, álcool, né? Para me deixar feliz, né? Caminhando para a morte. Olha que interessante, eu acho que isso é bem legal de você frisar bem, Walter. Porque às vezes as pessoas estão assistindo em casa e esse mesmo dilema, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem hipotético. Eu tenho um primo que ele é muito meu amigo e a gente tem percebido que ele está caminhando para uma dependência química ou uma dependência de álcool, por exemplo. Todo tempo ele está bebendo. E às vezes, para que eu deixe ele feliz no meu churrasco, eu trago um monte de álcool, mesmo não bebendo, para que ele se sinta bem. Eu estou ajudando na dependência dele e, digamos assim, se isso acontecer recorrentemente, eu posso estar sendo um codependente também ou não se caracteriza diretamente por esse fator? Olha, N fatores podem contribuir, Cleiton. Isso, de certa forma, também é uma forma de ser codependente, né? Porque você está querendo fazer o outro... bem, né? Levar a sensação de prazer para o outro, né? De uma forma até que equivocada, né? Porque tem formas legais, né? E moderadas que você deve levar amor, levar, enfim, sensações de prazer para o outro, porque aquilo que a gente gosta pra gente, naturalmente a gente quer que o outro também sinta, né? Sim. Mas quando é demais, quando você tira demais de você, né? Vou dar um exemplo bem esporádico, né? Bem assim, tipo, eu recebo R$1.000 e eu vou doar desses R$1.000, R$900 para ajudar um morador de rua. Entendi. Quer dizer, eu tô tirando demais de mim para ajudar. Será que só eu precisava fazer isso? Será que eu não podia criar uma rede de amigos para ajudar esse morador de rua? Será que não teria um outro canal, né? De repente as redes de apoio, CAPS, o CRAS, enfim. A gente sabe que tem, né? Mas a pessoa que é codependente, ela é cega por ajudar o outro. Ela tira do bolso dela, ela passa fome, né? A caso de passar fome, para fazer uma outra pessoa poder se alimentar. É um gesto bonito? Mas há formas de fazer isso. Sim. Né? Se estiver afetando a ela, então passa a ser uma codependência. Passou a afetar, de qualquer forma, o seu emocional e, consequentemente, o seu físico, é uma codependência. Entendi. E como que alguém pode reconhecer que está em uma relação de codependência? Eu começo a perceber que eu estou numa relação de codependência. É uma pergunta bem, bem difícil, porque é difícil a pessoa perceber. Né? Ela vai recebendo indícios através de outras pessoas, né? Teve uma pessoa que uma vez chegou para atendimento particular, falou, olha, o meu filho, acho que era o filho dela, era dependente químico, e ela tinha feito empréstimo para ele pagar traficante, e ela se comprometeu a renda dela, né? Acho que é da aposentadoria, para poder pagar o empréstimo, pagar a conta com o traficante. E o menino, ela falou, meu neto, não lembro agora, desculpa, um neto ou filho, garantiu para mim que ele não vai mais usar, né? Que eu pagando essa dívida, ele não vai mais usar. Nossa, mas eu me senti tão bem, Walter, quando fiz isso, porque, nossa, ele tava só deitado, sabe? Ele tava depressivo. Eu achei que até ele morrer de depressão. Sim. Mas quando eu consegui esse dinheiro emprestado que aprovou o empréstimo, ele tomou vida, ele levantou, ele se animou, virou outra pessoa. Muito obrigado, Deus, porque eu consegui ajudar o meu parente. Entendi. E daí eu falei, olha, quantas vezes a senhora já ajudou ele? E ele prometeu que ia parar com o uso. Olha, acho que é a 3ª, 4ª vez. Meu Deus. Não, mas vamos aprofundar um pouquinho. E aprofundando, Cleiton, isso é uma relação que vinha de anos. O cara enganando, né, mentindo. E a senhorinha, quando ela não tinha dinheiro, ela emprestava dos outros. Deixava de comprar roupa para ela, deixava de se vestir bem, deixava de ir ao cabeleireiro, de fazer as unhas. Esqueceu totalmente de si para suprir a demanda do seu parente. Entendi. Então, nesse caso, já é uma codependência crônica e difícil da pessoa. A pergunta que você fez, né? Quando que a pessoa começa a perceber? É realmente quando ela admite e quando alguém leva para ela e ela consegue absorver que realmente ela olha no espelho, ela faz uma auto-reflexão. Poxa, eu tô vivendo em prol do outro há tantos anos, tô aqui desfalecendo
e ele não reage e eu vou viver a vida inteira assim. Entendi. Então, esse aí para o pessoal que está assistindo a gente aí, ou se você conhece alguém que esteja passando por isso, é interessante você mandar esse podcast para essa pessoa que talvez ela é uma codependente e está disfarçada, digamos assim, em amor e acaba que ela deixando de viver a sua vida em prol de viver a vida do outro, né? E quais são algumas etapas para superar uma codependência? Aí é que tá. Reconhecer o problema. Reconhecer. Digamos que seja o primeiro passo, reconhecer. É difícil, mas não é impossível. Entendi. Né? Quando você percebe, quando eu percebo, quando alguém perceber que a pessoa está se doando demais, né? Para uma pessoa, emocionalmente, que seja, né? Financeiramente, que seja. Às vezes a pessoa se sente bem emprestando dinheiro. Sim. Né? E leva um monte de calote, mas continua emprestando porque se sente bem com aquilo. E a finança dela indo para baixo, acabando com a família dela às vezes, tirando da boca dos filhos para emprestar dinheiro para outras pessoas que nem sabe se realmente vai aproveitar aquele dinheiro ou não. Uhum. Mas a sensação dela de prazer em fazer aquilo, né, é uma codependência. Mas primeiro passo é ela realmente compreender, reconhecer que é codependente e ela precisa de um tratamento, precisa de um apoio, precisa de uma ajuda. O primeiro passo é esse. Walter, voltando um pouquinho atrás, você falou uma coisa ali que eu acho que é interessante a gente frisar para o pessoal de casa. Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu fiquei pensando, falei, você falou assim que você é um dependente químico em recuperação. Aquele negócio de dizer assim, como eu ouvia muito falar, eu sou um ex-dependente químico, isso não existe. É correto? Como é que se define isso? Eu sempre costumo trabalhar com estatística, como a Organização Mundial da Saúde traz. Olha, a dependência química, a Organização Mundial da Saúde, é uma doença progressiva, crônica, letal e que não tem cura. Se a dependência química não tem cura e eu fui diagnosticado, né, tem lá o CID-10-F19, transtorno mental por uso e abuso de substâncias psicoativas. Então, eu tenho a dependência química, sou dependente químico, estou em recuperação. Se não tem cura, é crônica a doença. E letal, né? Então, eu estou em recuperação. Entendi. Então, ex-dependente químico. Eu diria que é um termo um pouco equivocado, né? Entendi. Talvez a pessoa quer se expressar dizendo que não usa mais droga, mas a forma mais adequada, digamos assim, olha, sou dependente químico em recuperação. Né? Tem alguns que falam, sou adicto em recuperação. Já está entrando numa discordância, porque adicto, né? A palavra adicto quer dizer adicionar. Então, você está adicionando e está em recuperação? Então, adicto faz sentido, né? não faz sentido. Então, Sim. A terminologia, assim, para ser um pouco mais técnico, correta, é dependente químico em recuperação. Né? É porque parece que a pessoa fica até envergonhada e fala, não, mas se eu me chamar, eu já faz 5 anos que eu não uso droga, mas eu me chamar de dependente químico em recuperação, parece que isso é ruim, né? Mas na verdade é o nome correto, né? E até porque eu acho que isso gera na pessoa um start de falar assim, cara, eu não posso pisar na bola, não posso dar bobeira, porque senão eu posso voltar a ser, não em recuperação, mas agora em recaída. Isso, um tratamento, Cleiton, ele consiste nisso, tanto para o dependente químico, tanto para o codependente. Quando a gente faz um trabalho em rede, por exemplo, o profissional está acompanhando, por exemplo, um pai e um filho, né? Pai codependente, filho drogado. Né? A gente está constantemente priorizando que ele mantenha os pilares, né, que foram combinados. Olha, você não pode fazer isso daqui, porque senão você vai dar subsídio para ele e ele vai recair. Se você fazer isso aqui de novo, pode vir aqui na clínica e pedir uma vaga para ele. Né? Então tem que estar constantemente lembrando, não é vergonhoso. Sim. Né? Reconhecer o primeiro passo. Reconhecer que eu usei droga há muito tempo. Mas hoje eu tenho uma história de superação. Entendi. Hoje eu vivo algo novo. E todos os dias isso tem que se renovar. Entendi. Tanto no meu psicológico. E quanto mais eu falo, mais eu afirmo aquilo que eu sou e aquilo que eu estou buscando ser. Entendi. E uma coisa que também que você falou, eu achei bem interessante. E fazendo uma análise assim, vamos criar um cenário. Imagine o problema, né? Imagina assim que na família tenha 2 filhos, né, um mais velho e um mais novo.
E aí o pai e a mãe acabam se tornando codependentes de uma substância do que o menino está usando. Vou dar um exemplo assim, o irmão mais velho ele usa drogas e álcool e os pais se tornam codependentes dessa situação. Então eles ficam ali servindo o mais velho, só que ao mesmo tempo, e mesmo sem querer, eles acabam deixando o filho mais novo largado demais. Então aí você tem uma relação de dependência química, codependência e abandono. Tudo num pacote só. Eu creio que isso é muito normal de muitas famílias, correto? Infelizmente. Fatores externos, daqueles que precisam estar atento, por exemplo, tem que estar atento com todos os filhos, né? Buscar dar o melhor, mas dentro do limite. E outra, não sempre dar o peixe, né? O velho ditado, dá o peixe... Você tem que ensinar a pescar. Sim. Ensinar a pescar, você vai alimentar essa pessoa pela vida toda. Se dá o peixe, né? Como diz o Mário Sérgio Cortella, vaca não dá leite. Muito bom. Mas tem casos também, Cleiton, que essa família ela vem de uma disfuncionalidade de anos, hereditário. Sim. Então, por exemplo, eu sou um pai que não recebi amor do meu pai. Sim. Né? Então, consequentemente, o meu filho não vai receber amor de mim. Aquilo que eu mais odiava no meu pai... eu posso acabar me tornando. E geralmente é aquilo que a gente sempre fala. O agredido, ele pode se tornar, e geralmente se torna um agressor. Né? O abusado se torna um abusador. Exatamente. Infelizmente são quadros que vão entrando num ciclo vicioso e que precisa ser quebrado. E a mesma forma que a gente trabalha com o dependente químico, por exemplo, a gente tem que trabalhar com o codependente. Né? De que, olha, você não pode alimentar isso. Você não pode usar isso. Então, cada um com uma substância diferente, digamos assim. Entendi. Mas a forma de trabalhar é semelhante. Muito semelhante. Interessante. Isso é muito interessante. Até vou passar para a próxima pergunta aqui. E pensando nessa lógica, que assim, precisa vencer isso. Muitas vezes a pessoa não consegue nem se ver como codependente. A terapia, como você é um terapeuta, pode ajudar nessa codependência? E de que forma ela pode ajudar? Com certeza. Um dos caminhos, né, é a terapia. Né? A terapia é onde você vai também, Cleiton, pode alcançar essa pessoa ou não. Né? Sim. Por quê? Vou trazer um exemplo. Né? Não vou citar nomes, lógico. Mas há um bom tempo atendo uma pessoa codependente, emocional. E no começo eu acreditava, pelos relatos dela, que era simplesmente uma relação de amor natural, que amava muito, né? E queria demonstrar esse amor. Só que com o passar do tempo eu percebi que não era um amor normal. Era fora do normal, porque estava sendo fora do limite, exatamente. Entendi. Aí é onde que eu falei, olha, às vezes a gente tem que ser direto, né, nas nossas colocações, nos aconselhamentos. Falei, olha, fulana, você tem uma patologia, que eu venho observando, tá? Da codependência. Ela, não, Walter. Que isso? Já ouvi falar disso aí, codependência já estudei, busquei. Eu não sou, não, eu só amo muito ele e quero fazer ele muito bem, é só isso. Olha, fica difícil te ajudar, mas por tudo isso que você trouxe de elementos ao longo de toda essa caminhada que eu venho te acompanhando, se eu não trazer isso pra você agora, eu vou estar pecando profissionalmente. Sim. Então eu preciso dizer pra você, né? E a gente precisa entender agora, né? Se você estiver disposta a entender, a gente continua caminhando junto e eu vou te mostrar o porquê, né? Aí comecei uns questionamentos. Há quanto tempo que você não vai no cabeleireiro? Faz bastante tempo. Mas por quê? Por causa que eu tô sempre, né, preocupado em ajudar ele, comprar roupa para ele. Às vezes ele precisa comprar alguma peça pro carro que vive quebrando. Então quanto tempo que você não faz um passeio, não sai comer uma pizza? Isso aí faz muito tempo. Já até nem lembro mais. Então, olha, você percebeu que praticamente tudo, o seu dia inteiro, você acorda pensando em fazer ele bem. Você fica o dia pensando como fazer ele bem, você vai dormir pensando em fazer ele, você nem dorme direito. Né? Tem um outro caso que é bem conhecido, o Fantástico fez uma reportagem justamente sobre dependente químico, mas ao mesmo tempo mostrando pessoas codependentes. Então mostra no curso de terapeuta do Zero ao Sucesso que eu dou aqui no Instituto, eu trouxe o vídeo, né? Depois dá até para deixar o link pro pessoal ver também, né? O Fantástico fez uma reportagem onde que a mãe de um dependente químico acreditava que ele iria sarar da dependência química. Na cabeça dela, ele ia sarar. Então, através de um tratamento em uma comunidade terapêutica ou clínica, ele ia sair recuperado.
Acabava que ela tirava ele antes do tratamento e colocava debaixo da asa, como a gente fala, né? Sim. Como criou ele. Que, não, eu sei cuidar melhor. Deixa Tadinho. que eu cuido. Tadinho, daqui, vocês estão judiando dele. Né? Aí levava para debaixo da asa, o que acontecia depois? Vinha a recaída. Aí ficava ela sofrendo emocionalmente. Aí ele saía e aparece a cena que não sai da minha cabeça nunca. A mãezinha, uma senhora na janela com os braços assim cruzados, olhando assim pra rua, esperando a hora do filho chegar, voltar. E nem sabe se volta, né? Então, há dificuldade da pessoa compreender e a gente ir mostrando isso pra ela. E gradativamente, tem pessoas que conseguem se abrir. Sim. Né? Então, chegou no ponto que essa pessoa admitiu pra mim. Falou, Walter, realmente, eu sou codependente. Entendi. E daí, fiz mais alguns aconselhamentos, né? Traçamos algumas metas nessa terapia específica. Terminou ali. Na outra terapia, ela voltou e o início dela já foi assim, Walter, eu sou codependente. Eu gosto de ser codependente. Eu preciso disso para viver e não quero mudar isso. Aí complica, né? Complicado. Tem um caso, eu trabalhava no CREAS antigamente, eu trabalhava com os meninos de socioeducação, sabe? Dos meninos de socioeducação. E foi muito interessante que o menino tinha, sei lá, 15 anos de idade, e eram irmãos, 15 anos de idade, e um dia eu conversando com a mãe, e eu perguntava assim pra ela assim, mas peraí, mas assim, os meninos andam com roupa show de bola, né? Bonita, toda de marca, relógio de marca, e não trabalham e fumam direto e ainda por cima usavam maconha, fumavam maconha. Um dia eu cheguei pra mãe e falei, mãe, quem que paga tudo isso? E ela falou assim, então, eu tô trabalhando agora em 2 empregos. Ela saía, acho que 8 horas da manhã de casa, um pouco antes, começava a trabalhar às 8, trabalhava até às 5 no emprego, chegava no outro emprego às 6 horas e trabalhava até às 11 horas da noite para bancar parcialmente com esse dinheiro as regalias dos filhos. E que os filhos estavam os dois entrando num índice de drogadição bem severo. E a mãe financiando tudo isso. Então isso já é um quadro de dependência instaurado, né? Agudo, né? Agudo. E Cleiton, você falando isso me trouxe à mente, um caso que eu trabalhei por muitos anos também num grupo de apoio online, né? Eu comecei a trabalhar durante o período da pandemia nesse grupo de apoio. Sim. Junto com o Serene, pelo Serene e a Cruz Azul no Brasil, onde a gente atendia exatamente codependentes, né? Pessoas que estavam com seus familiares acolhidos ou que já tinham saído do tratamento e faz aquele acompanhamento, né? Sim. Uma vez por semana e tal, uma reunião. E a gente sempre aconselha. Perguntava, Walter, meu filho, ele tá usando droga dentro de casa, eu deixo ele usar a maconha dele dentro de casa porque tenho medo dele usar na rua, né? E alguém, sei lá, fazer um mal pra ele, sei lá. Entendi. Não, olha, o ideal é que você feche as portas pra droga, que você não seja conivente com o uso de drogas. Sim. Ainda mais dentro da sua casa. Sua casa, suas regras. Não, mas como que eu vou fechar a porta pro meu filho? Sabe, tem pessoas que vêm com esse tipo. Eu vou fechar as portas pro meu filho. Eu amo ele, Walter. O que você tá dizendo? Olha, se tiver que acontecer alguma coisa ruim com ele por ele estar usando droga, dentro da sua casa ou fora da sua casa, vai acontecer. Né? Então, o que é o ideal nesse caso para ajudar? A gente tem que vir com a solução nesse caso. Sim. Né? É você oferecer ajuda. E a ajuda primeiro, você vai entrar aqui dentro, se for para tomar um banho, a gente buscar ajuda numa comunidade terapêutica, numa clínica. Mas eu não vou ser conivente com isso. Então a codependência, ela cega a pessoa de uma forma que ela cria uma barreira com a pessoa que está buscando ajudar ela. Entendi. Sabe? Assim como na dependência química. A pessoa demora muito para reconhecer, admitir, eu sou mesmo dependente químico. Entendi. É muito difícil, cara. Difícil. Viu? Deixa eu te perguntar também, Walter, você que trabalhou com isso, é muito comum, eu ouvia muito ali no CREAS que, não, a maconha é medicinal, não faz mal e não vicia. O que você tem a falar sobre isso? Esse é um argumento muito, muito usado, né? Meu filho parou com todas as drogas, só tá com a maconhinha. Maconha deixa ele em paz, né? Tranquilo. A gente tem que respirar fundo e falar, olha, é droga. Sim. Causa dependência física, psicológica, enfim, em todos os aspectos. E deixa esse cara sem maconha, então. Deixa sem maconha, o cara se transtorna, fica violento, ele precisa de um tratamento, gente. Sim. Então a dependência química pode ser do cigarro, né, que é química, pode ser de medicação, pode ser da cocaína, pode ser desde as drogas que, digamos, a sociedade que é leiga, boa parte é leiga,
acha que é normal, que é natural, mas não é. É uma dependência química. A maconha detona com os neurônios da pessoa e os neurônios não se regeneram. Né? Chega a emburrecer a pessoa, a maconha? Muito. Até fisicamente se manifesta. Né? Eu sou bem sincero, eu estudei muito dentro da área, né? Sim. Para poder falar, olha, a gente pode analisar, vendo pessoas que a gente vê visivelmente na rua que fumam droga, porque eles andam assim, né? Então, tem um trejeito, né? Tem um jeito todo de andar, tipo, um maconheiro andando lá, você já percebe pelo jeito que a pessoa tá andando. Sim. Aquele lá é maconheiro, olha o jeito que ele tá andando. Né? Tá, às vezes seja uma patologia, mas a maioria começa a perder o controle dos movimentos dos braços aqui. Ah, entendi. Uma parte do cérebro é afetada ali neurologicamente pela maconha, né? Onde que vai refletindo fisicamente. Eu achava que era cultural neles, assim, o jeitão de falar, de andar, era meio questão cultural do ambiente que eles viviam. O jeito de falar até sim, pela convivência, né? Sim. O andar, a forma de andar já é estabelecida pelos neurônios que foram afetados, né? E se manifesta, obviamente, que o cérebro coordena o corpo. Então a coordenação motora, ela fica comprometida. Então você pega uma pessoa que não usou droga com 18 anos e coloca ela, por exemplo, para fazer um lanche numa chapa, um chapeiro, fazer lanche, e coloca uma pessoa que usou droga, que usou maconha por 3 anos. Sim. Ela vai ter uma dificuldade tremenda de fazer uma assimilação, de memorizar as coisas. Sério? Né? E a pessoa que não usou droga vai fazer com muita facilidade, tranquilo. Já o outro ele vai começar a ter crise ali, ou não consegue fazer, ou faz tudo esgualepado. Entendi. Entende? Agora, para fazer o cigarrinho de maconha dele, não tem melhor. Aí vai tranquilo. E assim, a gente fala sem preconceito nenhum, pelo contrário. Sem dúvida. A gente fala no intuito de buscar despertar aquilo que a pessoa precisa, que é buscar ajuda. É porque assim, como que você falou mesmo, né? Se a pessoa não reconhecer... Reconhecer a palavra. Então assim, a ideia nossa com esse podcast, com essas informações, é exatamente trazer a realidade. A gente não quer passar pano, mas também não quer julgar ninguém. Exatamente. Mas também fingir que isso não existe também não vai ajudar também ninguém. Então, ou seja, qual é a ideia? Trazer as informações, falar isso é viciante, isso vai prejudicar, isso vai dar problema. E se você não quer passar por um problema ou não quer ser codependente, é bom buscar uma ajuda. Exatamente, né? Cleiton. Porque assim, a nossa vida, independente da gente ter alguma patologia ou não, porque às vezes a pessoa é codependente, mas ainda não se tornou uma patologia, digamos, com a doença, né? Sim. Ainda está num estágio que não está avançado, né? Então dá para se trabalhar. Mas a nossa vida, independente de qualquer coisa, é feita de escolhas e de decisões que nós tomamos. Sim. Mediante o quê? Mediante informações que recebemos. Perfeito. Então, qual que é o meu objetivo como profissional na área da dependência química? É mostrar para pessoas, se você continuar nesse caminho, o resultado vai ser esse. Perfeito. Se você caminhar por esse daqui, o resultado vai ser esse. Agora, quem vai decidir isso Exatamente. é você. Exatamente. Esse Acho que esse é o canal, né? Você levar a informação. É por isso que a ideia do podcast é exatamente isso. Levar a informação. O que as pessoas vão fazer depois com essa informação é muito direcionado de cada um, né? Mas quais seriam as etapas, Walter, para uma pessoa superar a codependência? Superar a codependência é como se fosse também um tratamento para, como eu comentei antes, um tratamento para outra doença como a dependência química. Sim. É etapas, né? Então, por etapas. Primeiro, ela vai procurar o profissional, né? Procurar o profissional e vai observar o que ela tem feito demais e buscar reduzir gradativamente, né? De forma aconselhada, né? Aquilo que ela tem feito demais e ver que ela não depende do outro para ser feliz. Ver que ela tem uma vida própria, que ela precisa ter um autocuidado. Autocuidado é uma palavra-chave, né? Um amor próprio. Existe um grupo chamado... Ai, meu Deus, me falha a memória agora, mas Amor Exigente. O Amor Exigente trabalha justamente a codependência, né? Um dos temas principais é a codependência. Um grupo muito grande, que tem acho que no Instagram, tudo, quem quiser pesquisar lá. Como é que é o nome? É Amor Exigente. Amor Exigente. Isso. É onde que senhoras, mulheres que sofrem de codependência emocional. Sim. Seja por circunstâncias da dependência química, seja por circunstâncias de cônjuges. E elas trocam ideias, mas ideias direcionadas por profissionais. Porque assim, Cleiton, se juntar um codependente com outro codependente, vai virar um ambiente tóxico. Né? Ao invés de se ajudar, tentar se ajudar, vai acabar se destruindo. Mas a troca de ideias por essas pessoas, né, orientada de forma profissional, vai sair coisa muito boa. Porque esse compartilhar ele ajuda. Mas quando ele é direcionado de forma correta.
Perfeito, perfeito. Pessoal, chegamos num momento bem especial, momento da gente abastecer os nossos motores, então chegamos no momento do Café com Dicas. Roda a vinheta. Voltamos então, povo de Deus, mais uma vez totalmente encafezados, e agora estamos com o momento do Café com Dicas. Nós estamos buscando então dicas práticas, Walter, para quem está passando por essas dificuldades. Quais seriam? É meio que clichê, mas realmente, primeiro passo, admitir. Sim. Buscar ajuda. Buscar ajuda onde? Olha, vários profissionais qualificados para ajudar nessa área. Como psicólogo, psicanalista, psiquiatra, né? Precisa olhar também o lado clínico, né? Claro. Pode estar avançado. Médicos em geral, né? Clínico geral. Toda essa rede de apoio, né? Para que possa ter efetivamente melhoras no quadro, tá? Gradativamente, né? A gente sabe que não é da noite pro dia, que é um processo, né? Gradativo, para que a pessoa consiga ter esse avanço e realmente melhorar na questão da codependência química e se libertar da codependência, né? E se libertar disso. Outra dica é, depois de admitir, reconhecer, né? Acreditar. Né? Acreditar que é possível ser feliz sem depender de outra pessoa. Né? Que nem o dependente químico, ele só é feliz, né? Porque o mundo dele está fechado na droga, só é feliz se tiver a droga. Entendi. Então ele precisa entender que é feliz, acreditar que sem a droga ele pode ser feliz, e literalmente. Na codependência também. Acredite que é possível ser feliz sem depender da aprovação de outras pessoas, sem depender da aprovação dos outros. Tá? Entendi. Outra coisa, admitir, autocuidado, né? O autocuidado que a gente precisa ter é importante, porque quando você começa a olhar no espelho, você começa automaticamente a se valorizar, a ter um amor próprio, saber que você pode ajudar as pessoas e deve, mas primeiramente eu só consigo ajudar outra pessoa se eu estiver bem. Então, exatamente. O autocuidado, o amor próprio é fundamental para essa mudança de vida. Perfeito. É interessante essa frase que você falou. Uma vez que tem uma frase dizendo assim, não tem como cego guiar outro cego. Exatamente. Então, ou seja, no caso, se a pessoa está passando por essa dificuldade, pessoal, você que está em casa aí, está passando por uma dificuldade como essa, por exemplo, você tem na sua casa um dependente químico ou um dependente emocional, e você percebe que talvez você está no meio do jogo, você está no meio do campo. É interessante que você faça uma avaliação, você olhe para você e pense assim, será que eu não estou codependente dessa situação toda? Porque se você estiver codependente, você também está com uma patologia, é correto? Isso. Então, ou seja, você já está com um problema tentando ajudar outra pessoa com problema. Exatamente. Então, ou seja, se você não tratar primeiro, logicamente não vai conseguir ajudar o outro na dependência dele. Então, né, digamos assim, é interessante que você busque ajuda, busque esse respaldo para que você consiga evoluir e possa ajudar aí o outro, correto? Exatamente. Dentro dessas dicas, Cleiton, também há uma coisa que uma situação que se deve tomar muito cuidado. Sim. É onde não buscar ajuda. Porque geralmente as pessoas hoje, infelizmente, se baseiam muito por achismo da internet. Não, tá na internet, é verdade. Né? Vai lá, pesquisa o que é codependência e diz, não, eu não se encaixo nisso, e acaba deixando de procurar realmente um profissional que vai te ouvir, que vai ouvir o seu histórico de vida, vai contextualizar você, vai se contextualizar primeiro, lógico, mas vai te orientar de forma assertiva. Sim. E não dar lá um Google, um chat GPT e tal, e dar um autodiagnóstico. Não é uma receita de bolo, né? Exatamente. Então é algo muito delicado, que envolve vidas, né? Sim. Não envolve só a sua vida, a minha vida, envolve a vida de várias pessoas, né? Então a gente tem que ter um autocuidado e um cuidado onde não buscar ajuda também, né? E tem no caso assim, por exemplo, se uma família tem um usuário de droga, por exemplo, existe como uma família ser inteira codependente? Olha, geralmente vai ter menos pessoas que vão aderir ao adicto do que pessoas que vão abraçar. Mas sempre ele vai ter um que vai ser o xodó dele. É meio normal. Aquele vai ser o cara que vai, ou a mulher ou o homem que vai acabar dando subsídio para que ele continue no uso, e essa pessoa só está feliz se suprir essa demanda. Exatamente. E você poderia compartilhar com a gente algumas histórias de sucesso na superação da codependência? Cleiton, eu posso usar o caso meu mesmo. Né? Meu pai era extremamente codependente. Né? Tudo que eu queria eu tinha à mão, rapidamente.
Pai, eu preciso comprar uma calça, um tênis novo. Tá, filho, tá aqui o dinheiro. Pai, eu preciso... Isso depois do tratamento, Cleiton. Pai, eu preciso comprar uma bicicleta para mim poder andar, fazer exercício. Sim. Pai ia lá, dava uma bicicleta. Depois, ele continuou no grupo de apoio, né? Continua também nos grupos de apoio acompanhando. Ele foi começando a lembrar, poxa, daqui a pouco meu filho pode recair por causa da minha atitude. Entendi. Quer dizer, eu não vou ser o culpado, mas eu tô contribuindo de alguma forma. Sim. Aonde que ele começou a conversar comigo e falou, filho, lembra que dentro dos combinados, a independência que você precisa ter? Né? Porque eu acabei mimando você, e já temos a liberdade de falar assim, mimando você demais, e a gente sabe que se a gente continuar assim não vai dar certo. Entendi. Então desculpa, mas de hoje em diante, o pai vai colocar comida na mesa até você conseguir um trabalho. Entendi. Daqui em diante, você tem que andar com suas pernas. Talvez ele falou com o coração doído, né? Ah, com mas certeza. é um passo que precisa se dar para se libertar da codependência. E hoje, meu Deus, se eu precisar de ajuda, claro, a gente sempre precisa de ajuda. Assim. Mas ele vai analisar e ver se realmente precisa de ajuda porque teve algum problema excepcional, né? Sim. Ou se já está querendo voltar aquele comportamento antigo de codependência. Então ele não cede, né? E eu faço o máximo também para não entrar naquele ciclo de novo, porque eu sei que é um caminho de queda. Sim, sem então, dúvida. um exemplo prático e real que eu posso usar, né? É o do meu próprio ser. Entendi. E é muito, não sei, eu acho, no meu achismo, assim, eu não vivo muito esse mundo aí, mas é muito normal, por exemplo, o rapaz pensa assim, não, se eu chegar em casa e pedir dinheiro, meu pai não vai dar. Mas se eu pedir, por exemplo, um celular, ele vai me dar. Só que eu uso o celular para trocar por droga do mesmo jeito. Então, ou seja, é um jogo bastante complicado, né? Complicado. Então é onde que deve se ter atenção se de uma forma ou de outra não está se dando subsídio. Né? Falar, eu não dou dinheiro, Walter, porque o terapeuta falou que não é para dar dinheiro, eu não dou dinheiro. Né? Sim. Eu dou o celular, alguma coisa assim. Na mesma, acabou. Né? 2 semanas depois já não tem mais celular. Já 2 semanas, 2 dias. Exatamente. E como os amigos e familiares podem apoiar alguém que está lidando com a codependência? É justamente apontando sem querer ser, como que eu posso falar a palavra mais adequada? Sem ficar julgando. Entendi. Mostrar para a pessoa, olha, você percebeu que você está vivendo demais em função do Jorge, sei lá, filho? Você percebeu que você está comendo menos? Você percebeu que você não compra uma roupa para você faz tanto tempo? E estão dando dicas, né? Entendi. Mostrando para a pessoa que uma hora ela vai perceber, ou Sim. não também. Mas a gente peca se a gente não falar. Entendi. Então é ideal falar. Mas se for ficar chateado, poxa, mas tu tá fazendo tua parte pelo menos. Exatamente. Entendi. Walter, queria agradecer a você por todas essas informações, mais esse podcast que nós gravamos. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, abrir os olhos de muita gente. Eu, particularmente, tenho muita coisa que eu não sabia, né, o significado da codependência. Mas assim, eu queria agradecer de coração mesmo. Obrigado por todas essas informações, obrigado por tudo aquilo que você tem feito, tanto pelo Instituto, quanto para as pessoas que você está ajudando. Isso é uma coisa que Deus te deu e você está usando isso de uma forma muito adequada. Eu queria agradecer a isso. E agradecer a você também, o público de casa, que está assistindo esse podcast. Só não esqueçam, pessoal, curtam, compartilhem, mande para as pessoas que você acha que esse vídeo será importante, porque isso, e também comenta embaixo, né? Isso para o YouTube dá mais engajamento, ele vai ver que esse é um material relevante e também entrega para mais pessoas. Então, Walter, muito obrigado mais uma vez. Meu Deus, Cleiton, eu que agradeço mais uma vez o convite e estou sempre à disposição. Sim. Eu sinto isso que é muito necessário. E a gente tem pessoas com muito conhecimento que vêm aqui e colaboram, né, cada um da sua maneira, com o seu conhecimento, mas isso ajuda, alcança muitas pessoas, a gente vê pelos comentários, né? Sim, sem dúvida. Isso é muito satisfatório, não tem preço que pague isso. E eu vejo que a nossa função é justamente essa, né? Eu sou cristão e eu vejo que a minha função é se doar, mas dentro do limite, né? Lógico. Não se doar demais e se tornar codependente, de repente do trabalho, de repente largar minha família e pensar só no trabalho, né? E assim, eu queria deixar também, Cleiton, além do agradecimento que o Instituto, todo o suporte que me dá, reforçar que esse é um assunto muito delicado, né? Muitas pessoas talvez recebam essas informações a primeiro momento com um pé atrás, né? Meio, poxa, não tem nada a ver com o que está falando, mas essa é uma realidade que eu vivi. Essa é uma realidade que eu consegui superar junto com a rede, né? Sim. Eu falo mas eu não sou o centro, existe toda uma equipe junto, né? Claro. Toda uma família junto, né? A família Serene, né? Centro de Recuperação Nova Esperança,
que tanto me deu suporte, e até hoje me dá suporte também, né? São pilares que eu também sou muito grato a eles por toda a ajuda e auxílio que me deram. Inclusive, nosso podcast aqui foi parar lá dentro do... Que legal, né? Pois é. Para auxiliar também de alguma forma, né? E os trabalhos. Posso fazer só um adendo, se você me permite? Claro. Veja que legal. Eu estava conversando, inclusive, com um dos nossos professores, o Éder, e eu falei, veja que legal, né? Há alguns anos atrás, o Walter ficou lá no Serene internado como um adicto. E hoje, com essa vitória que ele teve, todo esse processo que você passou lá, tudo isso que você aprendeu e tudo isso que você mudou, né? Graças ao Serene, graças à tua entrega, graças a Deus, principalmente, e à família. Mas hoje você serve de exemplo para outras pessoas que estão hoje internadas, por exemplo, no Serene, lá em Santa Catarina, né? Veja que massa isso, né? Que legal. Nossa, Cleiton, é algo assim que, tipo, até demora a cair a ficha, sabe? De o quão... eu sou cristão, como eu falei, o quanto a gente é usado por Deus quando a gente se permite, e quanto isso faz bem pra gente também. Sim. A gente vê que a nossa vida impacta de forma positiva em outras pessoas. O que eu fazia no passado, que era só coisas ruins, de usar droga, fazer pessoas sofrer... eu consegui superar isso, e essa história sendo usada hoje, né? Para que pessoas não tenham que passar por isso, não tenham que passar pelo que eu sofri. Exatamente. Então, Cleiton, fica aqui meu agradecimento a todo esse pessoal do Serene, ao Instituto, a você em específico, né? Como meu chefe, digamos assim, né? Meu diretor. Eu queria, se me permite, apresentar, gente. Essas redes sociais também, fica à vontade. Sim. Minha rede social é Walter PSI, o Instagram é Walter PSI. Sim. E acho que é mais o Instagram mesmo. O meu telefone é o 41999963186. Repetido, 41999963186. E Cleiton, perfeito. Se me permite também... Claro, fique à vontade. Gente, eu lancei o livro Além da Vontade, a Jornada de Superação. Que maravilha. Esse livro aqui, ele tem menos de um mês que eu lancei ele, Cleiton. Já vende mais de 25 exemplares, tá? Que legal, que legal. 25. Dois para cada unidade ali do Serene ali. O pessoal comprou. É um livro que trata justamente sobre, por exemplo, o capítulo 1, compreendendo as bases da codependência emocional. Tá aí já, né? Só um dos ganchos que eu vou deixar. Mas, gente, tá lá no meu Instagram, você vai encontrar o link para poder comprar ele em PDF, né? Ou também comprar em impresso. Beleza? Muito obrigado, Cleiton. Obrigado, Walter. Pessoal, tenho certeza que esse podcast vai ajudar muita gente. Então, encaminha para todas aquelas pessoas que você acha que será contemplado com essas informações e fica ligado aí, compartilha com todo mundo, dá um like, comenta. E detalhe, se você tem algum podcast, alguma coisa, né, relacionada à codependência, dependência química, ou alguma dúvida que você tenha, coloca nos comentários, a gente terá o maior prazer em gravar e levar essas informações a vocês. Beleza, pessoal? Fica também o nosso podcast, fica a nossa página, né, que é o podcast, o Instagram Capacita Já. E eu nunca lembro essas redes sociais, mas é Instituto Capacita Já no podcast, no Instagram, e também CapacitaCast também no Instagram. Beleza, pessoal? Grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu, até mais!